A paz do Senhor, meus irmãos. Dando continuidade à leitura diária da Bíblia, vou ler 2 Crônicas, capítulo 22, 23 e 24. Capítulo 22. Acasias reina e é morto por Geu. E os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, em seu lugar, porque a tropa que vieram com os arábios ao arraial tinha matado todos os mais velhos, e assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. E era da idade de 42 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Atalia, filha de Onri. Também este andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira para proceder impiamente. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros, depois da morte de seu pai, para sua perdição. Também andou no seu conselho, e foi-se com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a peleja contra Hazael, rei da Síria, junto a Ramote de Gileade, e os sírios feriram a Jorão, e tornou a curar-se em Jizreel, das feridas que se lhes deram junto a Ramá, pelejando contra Hazael, rei da Síria, e Azarias, filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jizreel, porque estava doente. Veio, pois, de Deus o abatimento de Acasias, para que viesse a Jorão, porque vindo ele saiu com Jorão contra Geu, filho de Nissi, a quem o Senhor tinha ungido para desarrigar a casa de Acabe. E sucedeu que, executando Geu juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias, e os matou. Depois buscou a Acasias, porque se tinha escondido em Samaria, e o alcançaram, e o trouxeram a Geu, e o mataram, e o sepultaram, porque disseram: filho é de Josafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração. E não tinha já a casa de Acasias ninguém que tivesse força para o reino. Atalia manda matar a família real, mas Joás escapa. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Porém, Jeozebate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou-o dentre os filhos do rei, a quem matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozabate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, e escondeu de Atalia, de modo que o não matou. E esteve com ele escondido na casa de Deus 6 anos, e Atalia reinou sobre a terra. Joiada, sacerdote, unge a Joás como rei de Judá. Capítulo 23. Porém, no 7º ano, Joiada se esforçou e tomou consigo em aliança o chefe das centenas, Azarias, filho de Jeorão, e Ismael, filho de Joanã, e Acasias, filho de Obed, e Maacéias, filhos de Adias, e Elisafate, filho de Zincri. Estes rodearam Judá, e ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá, e os cabeças dos pais de Israel, e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada lhe disse: eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Esta é a coisa que haver de fazer: 1/3 parte de vós, sacerdotes e levitas, que entraram de sábado, será formado
de porteiros, e uma terça parte estará na casa do rei, e a outra terça parte à porta do fundamento, e todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém ninguém entre na casa do Senhor, senão o sacerdote e os levitas que ministram. Estes entrarão, porque santos são. Mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. E os levitas rodearam ao rei, cada um com a sua arma na mão, e qualquer que entrar na casa morrerá. Porém vós estareis com o rei, quando entrar e quando sair. E fizeram os levitas e todo Judá conforme tudo o que ordenara o sacerdote Joiada, e tomou cada um os seus homens, os que entravam no sábado com os que saíam no sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Também o sacerdote Joiada deu aos chefes da centena as lanças e os escudos e as rodelas que foram do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus, e dispôs todo o povo. E a cada um com as armas na mão, desde a banda direita da casa até a banda esquerda da casa, da banda do altar da casa à roda do rei. Então tiraram para fora ao filho do rei, e lhe puseram a coroa, e deram-lhe o testemunho, e fizeram rei. E Joiada e seus filhos ungiram, e disseram: Viva o rei. Ouvindo, pois, Atalia a voz do povo que corria para louvar o rei, veio o povo à casa do Senhor, e olhou, e eis que o rei estava perto da sua coluna, à entrada, e o chefe e as trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre, e tocava as trombetas. E também os cantores tocavam instrumentos, músicos, e dava a entender que se devia cantar louvores. Então Atalia rasgou as suas vestes e clamou: Traição, traição. Porém o sacerdote Joiada tirou para fora os capitões que estavam postos sobre o exército, e disse-lhe: Tirai para fora das fileiras, e o que a seguir morrerá à espada. Porque disseram o sacerdote: Não a matareis na casa do Senhor. E ele lhes lançaram as mãos, e ela foi à entrada da porta dos cavalos da casa do rei, e ali a mataram. O pacto que Joiada fez. E Joiada fez aliança entre si e o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Depois todo o povo entrou na casa de Baal e a derribou, e eles quebraram os seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. E Joiada ordenou os ofícios na casa do Senhor, debaixo das mãos do sacerdote, os levitas, a quem Davi designara na casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, conforme a instituição de Davi, e pôs porteiros às portas da casa do Senhor, para que não entrasse nela ninguém imundo em coisa alguma. E Joiada tomou os capitões de 100 e os poderosos, e os que tinham domínio entre o povo, e todo o povo da terra, e conduziram o rei da casa do Senhor, e entraram na casa do rei pela porta maior, e assentaram o rei no trono do reino. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz depois que mataram Atalia a espada. Joás dá ordem para consertar o templo. Capítulo 24. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Zibia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. E tomou Joiada para ele 2 mulheres, e gerou filhos e filhas. E sucedeu depois disso que veio ao coração de Joás renovar a casa do Senhor. E ajuntou, pois, o sacerdote e os levitas, e disse-lhes: Sai pela cidade de Judá, e ajuntai dinheiro de todo Israel para reparar a casa do vosso Deus, de ano em ano. E vós apresentai
este negócio. Porém os levitas não se apressaram. E o rei chamou a joiada, o chefe, e disse-lhe: por que não fizeste inquirição entre os levitas, para que trouxesse de Judá e de Jerusalém a oferta de Moisés, servo do Senhor e da congregação de Israel, a tenda do testemunho? Porque sendo Atalia ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus, e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram em Baalins. E deu o rei ordem, e fizeram uma arca, e a puseram fora à porta da casa do Senhor. E publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxesse ao Senhor a oferta que Moisés, o servo de Deus, havia imposto a Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram, e trouxeram a oferta e a lançaram na arca, até que acabaram a obra. E sucedeu que ao tempo que trazia a arca pelas mãos dos levitas, segundo o mandato do rei, e vendo que já havia muito dinheiro, vinha o escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote, e esvaziavam a arca e a tomavam, e a tornavam ao seu lugar. Assim fazia dia após dia, e ajuntaram o dinheiro em abundância, o qual o rei e joiada dava aos que dirigiam a obra do serviço da casa do Senhor, e alugaram pedreiros e carpinteiros para renovarem a casa do Senhor, como também ferreiros e serralheiros para repararem a casa do Senhor. E os que dirigiam a obra faziam que a reparação da obra fosse crescendo pelas suas mãos, e restauraram a casa de Deus ao seu estado e a fortaleceram. E depois de acabarem, trouxeram o resto do dinheiro diante do rei e de joiada, e dele fizeram utensílios para a casa do Senhor, e objetos para ministrar e oferecer, e perfumadores, e vasos de ouro e de prata. E continuamente sacrificaram o holocausto na casa do Senhor todos os dias de joiada. E envelheceu joiada e morreu farto de dias, e era da idade de 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel para com Deus e para com a sua casa. A idolatria de Joás. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se diante o rei, e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram às imagens dos bosques e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa, porque enviou profetas entre eles para o fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e disse-lhe: assim diz o Senhor, por que transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto não prosperareis, porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. E eles conspiraram contra eles e os apredejaram com pedra, por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: o Senhor o verá e o requererá. O juízo de Deus sobre Joás. E sucedeu no discurso de um ano, que o exército da Síria subiu contra ele, e vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram dentre o povo todos os príncipes do povo e todo o seu despojo, e enviaram ao rei de Damasco, porque ainda que o exército dos sírios vieram com poucos homens, contudo o Senhor deu nas suas mãos um exército de grande multidão, porquanto deixaram ao Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram os juízos de Deus contra Joás, e retirando-se dele, porque em grande enfermidade o deixaram. Seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o mataram na sua cama, e morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram nos sepulcros dos reis. Então, pois, foram os que conspiraram contra ele: Zabade, filho de Simeate,
a Amonita, e Josabade, filho de Sinrite, a Amonita. E quanto aos seus filhos, e à grandeza do cargo que lhes impôs, ao estabelecimento da casa de Deus, eis que está escrito no livro da história dos reis, e Amazias seu filho reinou em seu lugar. Amém e amém. Fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.